É preciso representar os métodos overridden? Ou, ou deixa só estar na Estás a dizer que se eu superclasse? definir na superclasse, já não preciso definir na subclasse. Eu nas teóricas às vezes coloco para indicar onde é que estão implementados, para ser mais fácil de explicar. Não está errado, mas não é necessário, porque uma vez definidos na superclasse, estão acessíveis em todo lado. Estás a Sim, ver? mas se eu fizer override, tenho É de... irrelevante. Isso é só a implementação. Ok, está bem. As exceptions têm que representar, como elas são Claro, do Java. claro, claro. Está bem, ok. E... Repara, tens que representar todos os conceitos que dão origem a objetos. Ok, está bem. Um, e os métodos associados aos comandos, posso só pôr, por exemplo, um nome parecido com o comando? Ou tenho que pôr Sim. execute qualquer coisa? Não, é o nome, a ação. Pensa, do qualquer coisa. A ação é qualquer coisa. Não, eu estou a dizer, pronto, na app ponho os comandos, mas, por exemplo, nas... Eu percebi, ok, no ok. core, na classe pões as ações, mas o nome da ação, repara, aquele do está no início do comando para ser mais claro identificá-lo. Está Estás a bem, ver? ok. Porque Ah, assim, quando listas uma diretoria, vês logo os dos todos juntos, é muito mais fácil. Está bem. Ok, acho que é isso, da minha parte. Uhum. Mais perguntas? Aparentemente não. Vamos esperar pela hora. Depois, logo se vê. Entretanto, vamos lá aqui fazer uma coisa que é ver como é que está esta manhã. É a máquina de testes. Isto são vocês. Já estava ali um e-mail qualquer. Senhor. Bem, isso vai demorar um bocadinho. Entretanto, se chegou mais alguém, esteja à vontade para fazer perguntas. Ainda não começámos. É verdade, também podem fazer perguntas a partir do momento em que começarmos, mas isto continua a ser um horário de dúvidas. Façam perguntas relativamente ao que eu estou a dizer, ao ML, ao projeto, tudo. Está bem? Certo. Sim. Nós no código que o professor tem, o professor tinha dito que pôr no ML o valor dos atributos era um bocado irrelevante porque estávamos até a tirar a liberdade da pessoa que ia implementar, certo? Uhum. Uh, aqueles, aqueles final statics que é mesmo suposto ser um valor fixo, ou aqueles que têm o new, por exemplo, que é para fazer objetos, isso também não justifica pôr no igual, certo? Não... Mas já ver, depende. Estavas a dizer o final static. O final static são constantes. As constantes muitas vezes estão relacionadas com um certo domínio. Pensa que estás a simular física. Estás a Uhum. ver? Há muitas constantes, sei lá, termodinâmicas e coisas desse tipo. Essas constantes fazem sentido estar no ML porque são aqueles valores sempre. Ok? Ok, então se O que eu tiver digo um. que não vale a pena estar no ML são coisas que dependem de um certo contexto. Estavas a falar do new. Se tu fores olhar para o banco, provavelmente há estruturas de dados que estão no banco ou no cliente ou num sítio qualquer, que são new de uma estrutura vazia, apenas para ter lá a estrutura. Isso obviamente não faz sentido estar no ML, porque isso é um pormenor de implementação. O que interessa estar no ML nesse caso é a agregação e depois, eventualmente,
um comentário a dizer qual é o tipo de agregação. Isto se o ML for vago relativamente ao que é. Porque às vezes vocês podem ter uma agregação e não dizer nada. Ou seja, o implementador é livre de implementar aquilo como uma lista, como um vetor, como um mapa. Pronto. Vocês podem forçar algum tipo de agregação específico através de comentários ou até mesmo de representações no ML. Está bem? Ok. Então, mas, ou seja, a minha dúvida era principalmente num que era, basicamente, ele tinha, por acaso não sei onde é que isso está, mas era um atributo que era um objeto qualquer e era atributo, nome e depois igualava a new e object, mesmo new object desse e fazia mesmo um objeto. Isso faz sentido manter Ah, lá? não, não. Estás a falar Ok. do dialog, provavelmente. Sim, acho que era isso. Não. Ok. Uh, vamos lá ver. Tu tens que representar a existência desse objeto na classe. Ok? Quer dizer que a classe tem esse atributo, que até é static. Estás a ver? Uhum. Isso é uma mera seta dela para si própria. Ou seja, é uma espécie de, como direi, loop. Estás a ver? A seta, se fosse um atributo normal, saía dessa classe e ia ter a outra classe. Ele sai dessa classe, mas a outra classe é ela própria, ou seja, volta para trás. Mas isso Ok. chega. Estás a ver? Não é preciso estar lá a pôr o valor inicial. Ok, Porque, ok. mais uma vez, lá está. Esse valor inicial está lá para instanciar o objeto para esse caso particular. Estás a ver? Não, Ok, não é preciso pôr no ML. Está bem? ok. Ok. Dito isto, se puseres, não estaria errado, embora já não fosse um ML tão. Como é que eu ia dizer? Sucinto. Não, não é o suficiente a palavra que eu quero. Repara, eu já mencionei que vocês estão a fazer um diagrama de arquitetura, de desenho. Uhum. Para isso, o tal loop chega. Estás a ver? A outra, Ok. o new, não sei o quê, já é de implementação. Não é uma constante. Estás a ver? Não, ou seja, não faz parte do problema. Faz parte da solução do problema. E isso é menos importante no ML, porque estamos mais preocupados com a arquitetura. Não como é que essa arquitetura depois vai materializar-se em código. Pensa que se isto fosse C++, a implementação era diferente, embora a arquitetura fosse a mesma. Ok, ok. Estás a ver? Ok. E tu estás a tentar capturar as coisas mais puras, entre aspas, se quiseres, em termos de arquitetura. É por isso que às vezes uma pessoa até diz que os arquitetos não fazem tudo sobre um prédio, porque bem, se calhar às vezes escolhem também os materiais, mas muitas vezes não escolhem. Pronto, e aquilo acaba por ser o que pode ser. O Ok. mais conveniente, ou sei lá, eu agora estou a pensar numa coisa em que tinhas que tornar opaca uma parte de uma superfície. Podes cobrir a superfície com uma placa de madeira, ou de contraplacado, ou pintá-la de preto. Estás a ver? O Uhum. arquiteto não quer saber, só quer que aquilo seja opaco. Ok, ok. Já percebi. Está bem? Sim. Bom, eu acho que ainda não, ainda temos 3 minutos. Por isso, se mais alguém tiver alguma questão antes do início, digamos, Eu esteja à tinha aqui vontade. uma questão, professor, Sim. relativamente ao ML, e como o professor falou em classes que estão no UILib. Uhum. Eu tinha aqui uma questão, acima de tudo, sobre a implementação, não a implementação, mas como nós representamos abstract classes no UILib e as classes que têm apenas métodos que eu não sei se o correto é chamar abstratos, mas são aqueles métodos que não têm nada, são simplesmente string algo. Não, Ou calma. Isto não há aqui ok, ambiguidade. O método é abstrato ou não é, ok? Tem lá a palavra abstract, não. então não é abstrato. Mas eu estou a questionar porque, por exemplo, no Bank, que Uhum. o Bank também tem métodos. Eu estou a falar especificamente no que toca ao Text Interaction. O Text Uhum. Interaction é estende
Espera aí que eu tenho isto aqui. Eu tenho isto feito. Tem as outras classes, sim, sim. O Text Interaction estende uma das outras classes, neste caso, o Interaction Driver. Uhum. E como o Text Interaction estende o Interaction Driver, depois ele tem várias coisas que ele usa dentro dele próprio, nomeadamente o Composite Print Stream e as outras interfaces. Uhum. A questão é, necessitamos de representar as interfaces no UML, todas as outras interfaces que o Text Interaction usa, porque muitas delas são simplesmente texto. Redefinições. Exato, são definições ou redefinições. Vamos lá ver. Se eu estou a derivar de uma outra coisa, seja uma classe, seja uma interface, eu estou muito provavelmente a redefinir alguns métodos exatamente com a mesma assinatura. Quer isto dizer que tem o mesmo nome, o mesmo valor, o mesmo tipo de retorno, o mesmo tipo e número de argumentos, por aí fora. Nesse aspecto, aliás, o próprio Composite Print Stream está É uma a redefinição do herdar print do Print stream. Stream, pronto, Sim. que tem dezenas de métodos. Ok? O Composite Print Stream redefine-os todos. Tu não precisas de pôr no ML nenhum. Se puseste, não faz mal. Ok? E especialmente se já está. Ok? Não vão agora fazer, eu não vou descontar. Não está errado. Mas se eu estou a redefinir, eu não estou a acrescentar nada de novo. Ok? Em termos de desenho, em termos de arquitetura. Porque é tudo herdado. Ok? Quer dizer que se eu não puser nada, eu assumo, toda a gente assume, que tudo o que estava na superclasse ou na interface que eu estou a herdar ou a implementar, continua a estar presente aqui, porque é assim que funciona. Ok? Sim? Ok, pronto. E nas interfaces, por exemplo, tipo o prompt, que só tem 2 métodos, é o option e o exit, e eles não são sequer private protected. Atenção. Numa interface, tudo é público. Certo? Ok. Mesmo que não esteja escrito. Pode estar escrito. Mas se não estiver escrito, continua a ser. Ok? Não há possibilidade do que está numa interface não ser público. É para isso que as interfaces existem. É para publicar a interface, o próprio nome. Estás a perceber? Sim. Os únicos conceitos que podem ter coisas privadas são as classes. As interfaces, podes pensar nelas como classes. Agora já é menos assim, mas nos primeiros Javas eram classes que serviam para publicar o que é que estava disponível para os clientes. Estás a ver? E não podiam ter implementação, que era para serem puras. Veio-se a verificar que isso não era conveniente para o programador e hoje em dia, que eu já falei nisso, vocês nas interfaces podem ter métodos por omissão com o keyword default. Ainda não mostrei nenhum desses, mas se calhar vocês têm no código, não têm? Eu penso que sim, devem ter um ou outro. E o que é para que é que isso serve? Serve para eu não ter que redefinir quando não preciso. Porque muitas vezes uma interface tem implementações óbvias e então, em vez de eu estar com uma coisa extremamente pura, eu posso pôr lá algo que não é tão puro, mas serve na mesma. E continuo a poder fazer a redefinição habitual. Ora, uma coisa que não se perdeu na passagem das interfaces puras para estas menos puras, por assim dizer, foi a questão de os métodos serem todos públicos, continuam a ser. As variáveis aqui um bocadinho entre aspas, serem todas constantes, ou seja, eu inicializo-as e já não posso variar o valor delas, e são todas globais. É como se tivessem um static, mesmo que não tenham lá o static escrito. Ok? E isto continua a ser verdade para as interfaces. Ok? Se eu quisesse fazer uma constante numa classe, eu tinha que lá pôr o static. Se quisesse pôr uma constante pública, tinha que pôr um public e tinha que pôr um static. Numa interface, não preciso pôr nenhum nem outro. E por isso é que vocês têm o prompt, o label e o message como repositórios, sacos, como eu lhe chamei, de constantes ou de funções. Atenção, o message e o prompt têm lá os statics. Porquê? Porque são funções para não redefinir. Essencialmente são funções globais. E aquele static é isso que me diz. Que aquilo é uma função que nenhuma classe tem que redefinir. Aquelas interfaces nem sequer têm que ir para o UML. Está bem? Mais uma vez, se já as puseram lá,
não é preciso estarem a apagar, mas são profundamente inúteis, está bem? Em termos de desenho. São que Ok. interfaces? Hum? São que interfaces? São que interfaces? Né? O message, o label, o prompt. Aqueles que a pessoa já tinha dito, ok, ok. Que eram sacos de funções, não é? Sim, reparem, se eu estivesse a implementar isto em C++, essas interfaces nem sequer existiam, porque eu em C++ tenho funções e tenho constantes globais. Não preciso de ter esses sacos, Ok, ok? ok. Seriam funções nuas ou constantes nuas. Pronto, eram globais, simplesmente. Em Java isso não existe. Eu tenho que ter the next best thing, por assim dizer. Não há muito por onde andar. Eu tenho que sempre ter classes ou interfaces. Pronto, aqui escolhi interfaces porque produzo menos código. Ok? Podiam ser classes, notem bem. Eu podia ter feito aquilo classes com as funções globais e com as variáveis globais na mesma, só que tinha que ter escrito mais statics e mais publics. Estão a ver? Professor, as exceptions também fazem parte desse conjunto de funções? Não. As exceptions são classes normais, no sentido que produzem instâncias, que são as exceções, e eu tenho que as ter. A única coisa que as exceções são de segunda categoria é que não correspondem a entidades do domínio, mas são de primeira categoria para modelar os problemas do domínio. Ok? Essencialmente é para isso que elas existem. Tal como vocês têm, sei lá, o partner, o produto, o que é mais? O warehouse, essas coisas que são entidades que descrevem o domínio. Vocês têm depois as outras, Unknown Product Exception e por aí fora, que descrevem problemas do domínio. Estão a ver? Não há uma relação estrutural entre eles, há uma relação de dependência, que é fraquinha, no sentido que é o código que vai estar a depender das exceções. Mas as exceções existem, notem bem. No limite, essas exceções, vocês podem representá-las como derivando de command exception, que é o que acontece, de facto, e ter uma única relação de dependência da classe command para o command exception. Estão a ver? A relação de Não dependência. percebi muito bem essa última parte. Só temos uma relação de dependência do comando com o command exception. Sim. Então, não, então por exemplo, Porque as outras todas, repara, foi aquilo que eu já disse, todos os outros comandos herdam de command exception. Eu, se estiver a pôr isso nas outras, não estou a fazer mal, porque elas continuam a depender, mas eu não estou a dizer nada de novo. Porque elas herdam a dependência. ou seja, em vez de ter 50 setas a apontar para uma exceção específica, como só uma. Sim, na superclasse. Ok, obrigado, professor. Mas se já puseram as 50, pronto, eu disse para não porem. Porque, além de serem redundantes, são também moderadamente inúteis em termos de estrutura e só vão dificultar a leitura e, no vosso caso, a escrita do diagrama. Está bem? Bom, acho que já estamos na hora. Já passamos um bocadinho e tudo. Pronto, isto não é muito complicado. Essencialmente, o que estamos aqui é para recordar o que há para fazer. Eu estou aqui na página do Fênix, onde estão todas as informações do projeto, incluindo o método de avaliação. E o método de avaliação no Fênix é um resumo do que está no Wiki muito mais detalhado, porque o Fênix, pronto, tem estas páginas assim pequeninas. E o que sabemos aqui já é que dia 8, ao meio-dia, temos uma entrega obrigatória. Pronto, essa entrega corresponde a 3 diagramas. 3 diagramas aqui é uma descrição lógica, no sentido que é o diagrama do POE-lib, o diagrama do core e o diagrama da app. Eu disse que vocês entregam PDFs com estes diagramas, com a tal declaração de honra, que vocês têm que lá pôr, não se esqueçam de pôr a declaração, porque não estar lá, eu assumo imediatamente que não foram vocês que fizeram. E se de um grupo de 2, um não assinou, isso significa que o que assinou está a dizer que o outro não trabalhou. Ok? E pronto, isso é mau, como devem imaginar. Mas pronto, são 3 diagramas. Muitos de vocês têm perguntado, e isto é a primeira coisa relevante para esta sessão,
se podiam fazer um diagrama com várias páginas. A resposta é claro que sim, devem, porque em alguns diagramas a quantidade de informação é algo substancial e estar a pôr tudo no mesmo diagrama acaba por encher e não se lê nada. Isso quer dizer que vocês até podem fazer uma coisa que alguns de vocês perguntaram, que é uma das páginas contém um mapa geral do diagrama, só com os retângulos, com o nome da classe e as relações entre as classes, seja herança, seja agregações, associações em geral, etc. E depois as outras páginas contêm o detalhe da primeira página. Por exemplo, a primeira página se calhar tem command seta tracejada para command exception. A segunda página se calhar tem um breakdown da classe comando. Estão a ver? Este tipo de coisas pode ser feito para todos os diagramas. Depois, o que é que isto vai produzir? Vai produzir aqueles diagramas com aqueles nomes que estão na página, no wiki. Vamos voltar aqui. Voltar aqui à página do projeto e ver todas as informações do projeto. E aqui está, as datas outra vez aqui na avaliação da época normal, postos extraídos, ok? Que é a informação do Fênix, outra vez, com mais uns conselhos. O material de apoio obrigatório também está aqui, penso que nesta altura toda a gente já deve saber o que é que está a acontecer. Avaliação em época normal. Temos aqui, mais uma vez, a mesma informação, ainda mais detalhada. Entrega do modelo ML. Eu estou-vos a mostrar isto tudo porque alguns de vocês têm me perguntado coisas de como compilar. Nesta fase é profundamente irrelevante se conseguem ou não compilar. Okay? Nesta fase é ler código e desenhar o ML. Okay? E o que é para fazer? Diagrama 1. Está aqui. POLib. Ou seja, é aquele bocado de código que já está escrito, não é preciso alterar, não podem alterar, de facto. Outra coisa que eu também vos tenho dito desde o primeiro dia, não é preciso estar a pôr coisas de Java no ML. É profundamente inútil. Vocês perdem tempo, eu perco tempo e não serve para nada. Okay? Toda a gente sabe que os getters e os setters, o equals, o toString e outras funções do Java já estão descritas no Java. Se eu quiser saber o que são, vou lá ver. Okay? Fim da história. Depois há uma coisa no POLib que vocês não precisam desenhar, que é esta package. Okay? O documento a produzir, tão simples como isto. Ok? Depois, GCC App. Este material diz aqui que está completo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se vocês só usarem aquelas classes, podem fazer o projeto. Aqui o podem não é autorização, é que conseguem fazer o projeto. Ok? Quer dizer que aquelas classes chegam para fazer o projeto. As classes chegam, mas a implementação que lá está não chega. Mais uma vez, nesta fase do ML, a implementação é o parente pobre. E o que queremos fazer é desenhar as relações entre as classes. Relações aqui, mais uma vez, relações de herança, entre elas e o POLib, okay? Porque o app depende do POLib, e atributos que eventualmente elas possam ter. Eu digo eventualmente porque podem não ter. Ok? Relativamente à questão do conseguir, eu hei de vos mostrar depois a minha implementação e vocês vão ver que a minha implementação acrescentou algumas classes ao app. Em particular, classes que servem para apresentar resultados. São desnecessárias, em rigor, são convenientes. Podem ser. São complexas. Acrescentam alguma complexidade. Okay? Se não as puserem no ML agora e decidirem mais tarde usá-las, quando souberem o que é que eu estou a fazer, ou o que é que podem vir a fazer, também não está errado. O ML é sujeito a revisão. Vocês agora entregam sexta-feira e eu imediatamente vou-vos dar feedback. Na segunda-feira, na teórica, eu vou-vos dar feedback sobre o ML em geral, não sobre em cada caso particular, para vocês ficarem a perceber o que é que a aplicação poderia ser. Eu não vou dar-vos o meu ML, mas vamos discutir soluções. E depois vocês vão ter, como para os exercícios práticos, feedback sobre o vosso ML, o que é que fizeram mal, o que é que podem estar a pensar mal e por aí fora.
Mas vocês próprios, com base no feedback que eu vou dar na segunda-feira, podem já ver e tirar dúvidas, novamente, sobre as vossas opções. E isto é extremamente importante. É por isso que isto tem que ser feito com toda a seriedade que vocês consigam fazer. Estas duas, como estão quase todas implementadas, aliás, estão implementadas em termos estruturais, não são cruciais. Eu estou-vos a pedir que as façam porque é uma forma de vocês raciocinarem sobre elas. Porque vocês têm que estar a ler o código, têm que estar a desenhar, e isto é um bocado como explicar o que lá está. Obriga-vos a ter uma introspeção sobre aquilo e vocês acabam por ter uma relação mais profunda com aquele material. A coisa que é extremamente importante que vocês façam, e que se não fizerem, não há projeto, por isso é que está aqui, o terceiro diagrama é obrigatório, é o core. E isto é o vosso trabalho, em particular, que é ler o enunciado e desenhar a aplicação. Okay? Isto é a parte mais importante, que é vocês decidirem o que é que existe, é definir o universo. Isto chama-se literalmente universo do discurso. É um termo que também é usado nas bases de dados e que vocês provavelmente, quando para o ano forem ter, acho que é no terceiro ano, não é? Vocês vão ter BD ou modelação. Eles também devem usar aí o termo universo do discurso. Que é, eu tenho o discurso, que é o meu enunciado, a descrição do meu problema, e vou criar as entidades que povoam o meu universo. Pronto. E como eu já vos disse, nas bases de dados, o diagrama até originalmente chamava-se Entity Relationship. Porquê? Porque eram as entidades e as suas relações. O ML é um bocado mais rico que isso, permite que eu diga mais coisas, mas no limite está a dizer as mesmas coisas. Eu posso dizer que tenho classes e interfaces, mas são entidades. Posso dizer que tenho agregações, herança, etc. Por aí fora são um instantinho, mas são relações. Okay? É isto que vocês têm que dizer o mais que possam. Se estiver errado, epá, paciência, não há de estar muito errado. Okay? Neste momento vocês já têm duas classes no core, que são as sementes daquilo tudo. Para vos dar uma dica, ok? Que é o Warehouse Manager e o Warehouse. O Warehouse é o entreposto. O Warehouse Manager é uma classe que fala com a app e serve para encapsular o core todo. Para quê? Para esconder o core dos seus clientes, para o core não estar exposto. Uma das coisas que eu vos vou pôr nas avaliações e que vocês vão ficar muito arreliados é uma anotação Core Exposed, em que vocês tentam implementar do lado da app lógica que é do core e que devia estar escondida. Okay? O Warehouse Manager existe para facilitar esconder. Okay? Quem é que ia perguntar coisas? Era eu, professor. Sim. Eu tenho uma dúvida que é, nós no ML, pronto, como o ML fica bastante extenso, o meu grupo estava para optar pela situação de meter só as caixinhas numa página e fazer o ML todo, Já e disse depois isso. Já disse as isso, outras não tá? páginas todas ser só as Foi o que eu classes. já Mas disse. a minha dúvida é, em algum dos UMLs, por exemplo, na app, nós temos uma situação que é há várias classes que só estão ligadas porque são todas, por exemplo, subclasses de outra classe que não é uma classe do app. Tudo bem. Mas qual é o problema disso? Por exemplo, a minha Faz dúvida lá é, um nós quadradinho para com o dar nome dela. Estás a e ver? não a tenho de especificar, pois não? Não. O que podes fazer é um bocado. Eu acho que fiz isso no banco, creio eu, naqueles diagramas antigos que estão no wiki, que é tu pôres no nome da classe o nome da package, para perceberes de onde é que aquilo vem. Estás a ver? Ok. Imagina que é a classe comando, que é um caso. Estás a ver? Uhum, Todos os exato, comandos era da esse app o exemplo. derivam de comando. Em vez de pôr só lá comando e não se perceber que classe é aquela, tu podes pôr pt.tecnic.ilib, estás a ver? Uhum. Ponto menus, e agora, por baixo dessa linha, pões comando. Pões o nome da package e o nome da classe. Se quiseres fazer mesmo como deve ser, pões a anotação, aquele folderzinho com a package, com a única classe lá dentro, e depois as outras todas a derivar. Mas eu não estou a pedir que façam isso. Está bem? Ok. É equivalente, por isso. Porque Já está. também
no app nós temos as exceptions todas, derivam de command exception, está definido no ilib. E como nós já vamos Exatamente, definir é essa classe exatamente no igual. ilib, É não faz exatamente sentido, igual. pois não? Não. Estar a É pôr o definir outra retângulo vez. com o nome dela e as filhas todas à volta dela. Ok. Tipo flor, estás a ver? No centro está a command exception e depois à volta tens as subclasses todas a apontar para o meio, com setas de herança. Ok. Obrigado. Tá bem? Bom, mas eu estava a dizer então diagrama 1 PO e lib, uma ou mais páginas, são vocês que decidem, se cabe tudo numa ou não. O app, mais uma vez, também está lá tudo. As únicas coisas que não estão lá são os corpos dos métodos, que vocês depois podem comparar com o banco e ver o que é que têm que fazer. O core, esse está vazio, praticamente, tem aquelas duas, mas precisa de ter mais. Isto quer dizer que vocês, além de terem que representar o Warehouse Manager, têm que inventar todos os outros conceitos. Ok? Depois de terem estes diagramas, o MLPO e PDF, o MLGGCA PDF, o MLGGC Core PDF, colocam-nos na diretoria OML do vosso projeto no CVS, no checkout que fizeram, fazem CVS add e depois commit. E está feito. End of story, teu diagrama entregue e já está. Eu volto a repetir, alguns de vocês já perguntaram isso. O diagrama tem de conter a declaração de honra. Ok? Não precisa de estar em todas as páginas, basta que esteja em cada PDF e tem que ser manuscrito. Eu quero que vocês assinem, tal como os diagramas têm que ser manuscritos, vocês também têm que pôr isto manuscrito. Não há nada digital aqui. Houve um colega vosso que, não sei se me está a ouvir, mandou-me um mail com uma sugestão de eu permitir entregar, nhanhanhanhanhanhã. Estás aqui? Não estás. Pronto. Eu respondi a esse senhor que ele não conhecia suficiente da história da cadeira. E eu vou contar um bocadinho da história da cadeira. O ML sempre foi entregue manuscrito. Antes de ser entregue no CVS, era entregue em papel, físico, polpa de árvore. Ok? Porquê? Porque eu não quero que vocês façam copy-paste uns dos outros. Eu quero que vocês pensem e desenhem. E mesmo que estivessem a fazer uma fraude e a copiar de outro modelo, o facto de estarem a copiá-lo de forma manuscrita já é melhor do que fazer um copy-paste. Não percebo porque é que o digital não é bom. Porque mesmo o copy-paste, desculpem, a cópia manuscrita obriga-vos a algum esforço cognitivo e já não é tão mau como estar a fazer um copy-paste que é mindless e vocês nem sabem o que é que fizeram. Ok? Por isso, isto é para pensar. É talvez um dos poucos sítios onde é requerido que vocês pensem, especialmente no desenho do core. Porque vocês têm que ler, têm que desenhar. Se não estão a fazer isso e estão a tentar enganar, os enganados são vocês. Porque pronto, o prejuízo é vosso. No limite. Por isso, é isso. Perguntas sobre isto? Muito bem. Então, eu acho que não escrevi aqui mais nada. Os critérios já estão aqui. Ok? Não são nada assim de muito especial. Vai haver critérios positivos e depois critérios negativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes valores vão ser dados até ao máximo que for possível. Isto, se eu não me enganei, vale 3 valores. Por isso, 1, 3, exato. E depois vou descontar até 0,5. Quer dizer que vocês podem ter tudo aqui e depois enganaram-se em qualquer coisa e têm erros de notação. Atenção, podem não ter aqui porque falharam qualquer coisa. Mas lá está. É isso. Mais perguntas sobre o ML? Muito bem. Eu não percebi bem como é que se entrega o M. Como é que eu É meto isso que eu vou. Acabei de dizer. Acabei de dizer. É feito em documentos PDF na diretoria UML do projeto no CVS. Metemos onde está o placeholder. Não tens que mexer no placeholder. Deixa dar o placeholder em paz. Não, eu agora vou visitar. Era isso que eu ia fazer agora. Ia visitar a receita que eu também já coloquei aqui na página do CVS.
para entregar o ML. Acabamos de vir dali. Os 3 diagramas estão feitos em PDF, algures, no vosso disco, certo? Estás comigo? Tu que estavas com a dúvida? Provavelmente há mais gente. Isto é para todos, obviamente. Vocês fizeram os 3 diagramas, assinaram, têm tudo pronto a entregar. Ok? Com aqueles nomes que são os que são verificados e têm que ser colocados na diretoria do projeto no repositório CVS. Isto é o outcome final. O que estamos a fazer aqui a seguir, nesta página, nesta secção, é a receita para conseguir fazer isso. Ok? A partir de nada. Ou seja, eu ainda não fiz nada, mas já tenho os diagramas. Ou seja, fiz os diagramas, desenhei, digitalizei, tenho os PDFs. Estás comigo? Vou-te usar como cobaia. Sim ou não? Sim. Muito Sim. bem. Então, a primeira coisa. Isto é também para aquelas pessoas que fizeram visitas diretas ao repositório no Sigma. Nunca usem o Sigma diretamente. Ou melhor, nunca usem esta diretoria diretamente. Houve pessoas que tentaram e isto pode corromper o repositório. Quer dizer que depois ninguém consegue fazer checkout. Se eu não conseguir fazer checkout, eu próprio, em particular, vocês não são avaliados. Se não são avaliados, são chumbados. Estão a perceber? Isto é mesmo assim. Porque eu não vou perder tempo com coisas que vocês não deviam ter feito. E que estão aqui a dizer não fazer. Muito bem. Então, o que é para fazer para entregar o ML? Primeira coisa. Está aqui o comando todo. CVS, etc, etc. Eu pus aqui um IST 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas é o vosso número, obviamente, vocês sabem qual é, eu não sei, é dependente de cada pessoa. O vosso grupo, eu também não sei qual é o que for, é o vosso. E com isto, eu vou fazer checkout do projeto. E vai aparecer na minha diretoria uma diretoria projeto. Tão simples como isso. Ok? Eu vou fazer, porque why not? Por isso, copy. Tenho aqui um terminal, deixa-me lá tirar o zoom da frente. Criar aqui um vazio. Ok? Isso, paste. Só vou trocar aqui o meu ID, porque o meu ID não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É outra coisa. É isto. Ele está-me a pedir a password. Já está. Tenho uma diretoria projeto. Fiz sair lá para dentro. Cá está ele. Diretoria UML. Não tem lá nada. Ok? Tudo bem? Eu agora vou pegar nos PDFs e vou colocá-los aqui. Como é que eu vou fazer isso? De uma maneira qualquer. Depende do vosso ambiente. Ok? Isto é uma diretoria, uma pasta como outra qualquer. Metem os PDFs aqui dentro. Ok? Alguém ia perguntar qualquer coisa? Sim, eu nas primeiras vezes que eu estava ainda a tentar aprender como é que se mexia com isto, eu fiz isso 2 vezes e eu criei 2 pastas project em 2 não quero sítios saber. diferentes. Não quero Não há saber. mal? Não. Podes Ok. fazer 50 checkouts. Ok. É por isso que está lá o C de CVS, é concorrente. Quer dizer que eu posso ter desenvolvimento concorrente. Várias pessoas estão a desenvolver. O que tu fazes com múltiplos pastas project é como se tu estivesses a desenvolver o projeto em vários sítios. Sei lá, tens um checkout quando estás sentado no sofá, tens um checkout quando vais para o quarto, tens um checkout quando estás no técnico. Estás a ver? Não Ok. faz mal. Uhum. Não faz mal. Desde que te preocupes em fazer os updates e os commits. Pronto. Bom, mas eu estava a dizer que ia pôr aqui os UMLs. Eu aqui vou simular, vou criar fecheiros vazios. Por isso, o UML, como é que eles se chamavam? São estes. Obviamente, se forem vazios, vocês não têm o UML e bye-bye cadeira, não é? Mas eu só estou a demonstrar. Este touch, essencialmente, cria fecheiros vazios. Pronto. Obviamente é idiota fazer isto, mas para demonstrar, criei 3 fecheiros vazios. E reparem, estão ali. Tamanho 0, porque pronto, estão vazios, obviamente. E estão no sítio errado.
não estão dentro da pasta UML. Têm que estar dentro da pasta UML. Por isso, UML. Já está. Okay. Tudo arrumadinho. As coisas estão dentro do UML. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos ver a receita. Ok? CP. Reparem que eu aqui estava a assumir que os diagramas estavam na diretoria principal, que é o til. Mas podem estar noutro sítio qualquer, não interessa. E estou a metê-los dentro do UML. Ok? Se já tinham feito um commit, podem voltar a fazer isto. Isto é como substituir e atualizar. Não há nenhum problema. A seguir tenho que fazer o CVS add, porque eu ainda nunca fiz isto. Eu vou só fazer, antes do add, vou fazer um update, para vocês verem que é necessário fazer o add, porque o repositório não sabe o que é que são aqueles fecheiros. Está aqui uma interrogação. Por isso, CVS add. E agora até vou copiar o que está aqui, porque é exatamente isto que eu quero fazer. Por isso, copy. Ok? Reparem, scheduling file, não sei o quê, for addition. Se eu fizer um update novamente, ele vai me dizer que estão preparados para ir. É o que o A significa, addition. E agora, vou seguir a receita. CVS update, porque o meu colega podia ter-se adiantado e através de uma má comunicação, que não devia existir, ter feito já commit e já ter lá um diagrama. Vamos fazer CVS update. Eu acabei de fazer. Ok, eu sou cauteloso. Isso não vou repetir. E, finalmente, CVS commit. Aqui, como é a primeira vez, eu estou a dizer adicionados diagramas UML. Se fosse a segunda ou a terceira, era atualizados ou qualquer coisa desse género. Okay? O que é que ele me está a dizer? Initial Revision 1.1. Porque são novos. Não estavam lá. Okay? O vosso colega estava a dizer, ok, eu tinha o projeto várias vezes. Vou remover, acabei de fazer commit, removi o projeto. E agora vou fazer checkout outra vez. Porque já não tenho o projeto. Por isso, como eu não defini o CVS root, tenho que pôr aquela coisa toda. Mas não faz mal. E tenho aqui o projeto outra vez. Ups. E se for ver o UML, está lá, entregue. Estão a ver? Tão simples como isto. Se eu quisesse trocar um diagrama, ia copiar o diagrama, sei lá, como está na receita, o UML, por exemplo, estava na diretoria principal, app, PDF, para o UML. Tão simples como isto. Eu não tenho aquele fecheiro ali naquele sítio, por isso isto ia falhar. Pronto, como viram, ele está a dizer que não existe. E tem toda a razão. Mas era tão simples como fazer aquilo, CVS update, CVS commit. Já está. End of story, entregue, está feito. Ok? E também é end of story porque a receita acaba com o commit. Estão a ver? Não é assim nada de especial. Agora, não compliquem. Ontem houve uma pessoa, que não sei se me está a ouvir agora, que estava a dizer que tentou usar o Eclipse não sei o quê, O Eclipse, nesta fase do projeto, é completamente inútil. Ok? Porque vocês não vão fazer o diagrama no Eclipse. Ok? Se fizerem o diagrama no Eclipse, chumbou a cadeira porque não é um diagrama manuscrito. Ok? Perguntas? Professor, qual é que é a parte do checkout? A única coisa que eu não percebi. Check out. Ok. No fim temos que voltar a repetir isso ou não? Essa parte é que fica um bocado confuso. Não. Eu só fiz outro checkout. Isto é aquilo que eu vos digo. Vocês às vezes fazem commit. Não sabem, às vezes vocês fazem uns erros. Este vídeo vai ficar gravado. Por isso vocês podem ouvir isto e ouvir este alarme de erro. Reparem, eu estou na raiz do repositório, que é o sítio certo para fazer comandos como update e commit. Às vezes vocês estão a desenvolver código e estão numa das subdiretorias. E fazem o commit a partir da subdiretoria. O CVS não se importa.
que ele trabalha bem assim. Qual é o problema disso? É que vocês se esquecem de fazer commits. E depois o vosso projeto fica crippled, fica incompleto. E isto quer dizer que vocês falham em uma entrega, por exemplo. E podem ter má nota ou mesmo chumbar. Porque eu, depois do fim do prazo, eu nunca quero saber o que é que vos aconteceu. Só quero saber se vocês entregaram ou não. Ok? Estão a perceber? Por isso, garantam que não falham a entrega. Porque se falham a entrega, não existem. Ok? Tão simples como isto. Isto é sempre assim. Não tinha net, não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha o outro. Não quer saber. Tem que entregar. Depois de entregar, vocês podem ficar na dúvida, será que foi mesmo entregue? Então o que é que fazem? Por exemplo, move project para PRJ old e, em modo paranoia, fazem outro checkout ao lado. Está o novo checkout e agora fazem diff relativamente ao antigo. O antigo chama-se PRJ old, o novo é o project. Acabou de chegar fresquinho do repositório. E ele diz-me, não há diferenças. Então é porque tudo o que eu tinha no meu projeto está no repositório. Estão a ver? Se isto dissesse algumas linhas a dizer que havia diferenças, então quer dizer que partes do projeto se calhar não estavam no repositório. Como é que isso se resolve? Bom, é ir para dentro do PRJ old e fazer os commits que faltam. Tão simples como isso. Commits, ou adições, ou o que for. Estão a ver? A gestão do repositório que for preciso. Está bem? Não sei se respondi à pergunta completamente. Sim, entendi. Ok. Mais perguntas, meus caros? Digam lá. Professor, Sim? nesse caso teríamos que renomear a pasta Project Tinhas, Old porque o repositório produz sempre uma pasta Project. Repara, que eu faço checkout Project. Quer dizer que ele vai trazer um objeto Project para a minha máquina. Eu tenho que tirar o outro da frente. Está bem? Ok, obrigado. As perguntas. Setor, eu tenho uma que Então, é, num horário de dúvidas, o professor disse que para quem está a usar este ambiente com que o setor propôs, para conseguir aceder ao Linux a partir do Windows, teria que fazer uma coisa com os centros de rede e partilha? não é preciso. Mas o que é que tu estás a tentar fazer? A tentar ir à pasta onde tenho o projeto. A partir do Windows. É isso? Sim, sim. Ok, então vamos lá fazer isso. Não é preciso ativar. Se ativares a partilha, funciona, obviamente. Mas o truque é //. Sim? Estás a ver o ecrã? wsl.localhost. Viste? Ok. Obrigado, professor. E ele põe-te todas as máquinas que conhece. Eu tenho estas todas, porque why not, não é? E agora vou abrir esta. Home. David. E deve estar aqui o projeto no P. Onde é que está? P. Já Olha, está aí. Project Bolt, que eu acabei de fazer. E Project, que acabou de chegar do CVS. Estão a ver? Nunca mexo nas diretorias CVS. Os PDFs. O Windows é um bocadinho burro e pensa por ter extensão PDF, que são PDFs, mas também é zero, porque eu simulei os PDFs. Mas estão a ver que está aqui. Quer dizer que se eu tiver os PDFs no Windows, é muito fácil fazer drag and drop para dentro do projeto e depois continuar aqui a fazer os comandos. E vice-versa. É muito fácil eu compilar o Java aqui e editar o Java aqui, através de uma aplicação favorita que vocês tenham no Windows. Estão a ver? Sim? Sim. Professor, questão rápida então. Porque eu esta parte não percebi, porque eu infelizmente não posso ir às teóricas. Mas agora podes ver o vídeo no YouTube. Exato, mas
a imagem do Windows que lá estava, havia aí vários formatos. E o formato Windows é um disco virtual que está para usar na Não, WSL? não. Ah, Então pronto, fica aqui para o registro. A máquina virtual, eu vou aqui ao wiki outra vez. A máquina virtual está descrita no wiki, mas é desnecessária. Ok? É o que eu tenho estado a dizer. Vamos registar isso aqui num vídeo para a eternidade. O que é que está aqui? Isto é uma conveniência. Essencialmente, este Tumbleweed é o ambiente que eu uso e que está no pool, que é esta máquina onde eu fiz há bocado os testes do ML. Já agora deixem-me publicá-los. Tenho aqui. Isto vai pôr na página dos testes o estado atual. Professor, só uma Vocês coisa podem rápida. O que é depois que o ver professor só um escreveu? instante. Hã? O que é que o professor escreveu para ver as máquinas virtuais? É que eu estou em rede e escrevi wsl.localhost e não me apareceu nada. Porque não puseste barra Aonde? antes do WSL. Ok. Barra ao contrário, //. Ok, eu acabei de publicar, já agora isto também fica para o registro, os testes automáticos. Vocês podem vir aqui, projeto, testes automáticos, estão aqui. As credenciais estão aqui. Ok, clicar. E agora temos aqui os testes diários, que acabei de pôr, tais credenciais, que vocês podem ver no Fênix. E cá está. 8h49, acabado de publicar. Atenção, esta data aqui é a data de publicação, mas os testes correram um bocadinho mais cedo, que foi no início desta sessão. O que é que está aqui? O pessoal que já entregou, pronto, estes senhores aqui do grupo 2 já entregaram o WeLib, mas ainda não entregaram o Core. Reparem, tudo o que está a vermelho são más notícias. Estão a ver? Estes senhores do 13 já fizeram 2 diagramas, mas ainda não puseram lá o Core. Deixa lá ver o estado. Olha, estes já entregaram tudo. Espero que não tenha sido a 0 como eu fiz. E o resto está tudo um bocado... Já começa a haver alguma coisa povoada. Mas o core é o que interessa. Ok? Não interessa se compila. Reparem, aqueles senhores ou senhoras que estavam aqui, isto diz build failed. Tudo bem. Não faz mal. Nesta fase é completamente irrelevante. O que interessa é isto. O ML present. Ok? Tão simples como isto. Se fizerem o commit do core e não fizerem dos outros, a nota é um bocadinho pior, mas porque o core vale mais. Mas, pronto. Essencialmente, do it. Está bem? Muito bem. A máquina virtual, estava eu a dizer... Desculpem lá o devaneio aqui este desvio, mas era importante também. Vocês estarem cientes de que isto está a olhar para vocês. A máquina virtual, então, é disponibilizada como conveniência para estes formatos. Ok? VMDK, que dá tanto para o VirtualBox como para o VMware. VHD, que dá para o virtualizador da Microsoft. Ou QKO2, que dá para uma série deles. KVM, QEMU, eu sei lá, por aí fora. LibVirt, etc. Não interessa. É o que vocês conseguirem usar. No entanto, como muita gente usa o Windows 10, ou melhor, o que eu disse foi que não precisam de usar isto de todo. Porquê? Porque podem ativar o WSL2 e isso permite que vocês corram as coisas no hipervisor da Microsoft sem terem que estar com máquinas à mão. Porquê? Porque o Tumbleweed está na loja da Microsoft. E eu chego lá, faço clique, install e tenho o Tumbleweed. E já está. Com a vantagem de que depois tenho integração com o resto do Windows. Porque aquele Tumbleweed é feito para ser integrado no Windows. Por isso é que está na loja da Microsoft. A máquina que eu vos estou a disponibilizar corre perfeitamente no hipervisor da Microsoft. Eu acho que no meu hipervisor, eu nem tenho isso instalado neste PC, mas na minha máquina, no desktop, tenho. Vocês têm o hipervisor. Estão a ver? Por acaso tenho-as aqui, olha. Ok? Só para ver que funcionava. E posso lançar
aquela máquina virtual no hipervisor. Só que esta máquina, embora corra, não tem estas conveniências de integração que eu acabei de escrever. Ou seja, é mais difícil de usar. É possível, mas vai abrir numa janela, não integra. Esta integra tudo. Estão a ver? Se eu chegar aqui ao meu terminal, fizer, por exemplo, isto, reparem, isto é uma aplicação do Unix que está integrada no Windows. Ok? Este tipo de conveniência dá jeito quando vocês estão a trabalhar. Certo? Por isso, WSL2, se tiverem Windows, e se não tiverem, pronto, têm que usar máquinas virtuais. As pessoas do Mac, fica também aqui no registro, não precisam também da máquina virtual, porque podem correr diretamente, porque aquilo é Unix, podem instalar um Java, etc., através daqueles instaladores de pacotes que não são da Apple. Houve uma pessoa, uma moça, uma vossa colega, que me perguntou qual era o problema que estava a ter com o Java. Não estava a conseguir instalar porque o Mac dela era um bocado mais velho. Se tiverem esse problema, então não tem outra escapatória. Ou instalam a máquina virtual, ou escolhem outro ambiente para trabalhar. Ok? O outro ambiente pode ser até o Sigma. Já agora deixa-me lá ver, eu estou a dizer isto, mas se calhar não pode, porque depende da versão do Java. Se tiver uma coisa abaixo do 14, não serve. Ou seja, o Sigma não serve. Por isso, tem que instalar mesmo a máquina virtual. Está bem? Perguntas? Professor, Sim? qual é que é o comando para remover, por exemplo, uma diretoria ou um daqueles projetos old que o professor tinha posto? Se já tivéssemos um novo, como é que fazemos para remover aquele antigo? -rf rj old. Já foi. Ok, obrigado. Cuidado. -r recursivo, -f force. Ok? Isto é extremamente absorvente. Quer dizer que vocês destroem coisas com muita facilidade. Ok? Na questão da máquina virtual, não na máquina virtual, mas no WSL, tendo em conta que podemos ter o OpenSUSE Tumbleweed, nós podemos ter alguma maneira de ter exatamente as mesmas packages no nosso WSL do que a máquina virtual? É aquela questão do build service. Sim, é exatamente isso. Mas tens aqui a receita. Tens aqui material de apoio. E no fim do material de apoio tens essa coisa, pacotes binários e ambiente oficial. Estás a ver? Ok. E tens aqui os comandos para pôr na tua máquina para a transformar no ambiente oficial. Está certíssimo. Relativamente à JDK... Aliás, cuidado, só um aspecto. Os únicos dois comandos necessários são este, para adicionar o repositório, e este, para instalar o material de apoio. O banco, podes instalá-lo, mas não é realmente necessário. Está bem? E relativamente aos binários do Java, ao JDK, qual é que é qualquer versão acima do 14 e tem que ser o oficial da Java ou pode ser OpenJDK? Se deres este comando, ok, tem a ele dependência. instala-te o ambiente porque ele sabe quais são as tuas dependências. Ok? Me esqueci dessa parte. E vai buscar o Java 16. Porque aí está no build service. Ok? Por outra, foi isso que eu pus no build service. Já agora para acabar, já estamos a 2 minutos. Se vocês forem ao build service, brinquem com isto. Isto faz de vocês uns engenheiros de software melhores. Isto não é, embora seja do OpenSUSE, eles permitem construir para outras distribuições. Por isso, vocês podem construir. E isto é giro porque aprendem a gerir dependências de projetos. Ok? Tem aqui. E está aqui o PowerLib. E permite construir a máquina virtual também. E temos aqui o spec. E eu no spec, reparem, eu disse build requires. Quer dizer que para construir eu preciso do Java 16. E depois estou a forçar que ele instale, quando eu instalo isto, estes três. Simplesmente para a vida ser mais fácil.
Isto quer dizer o quê? Este último instala a máquina virtual, o penúltimo instala o compilador. Ok? Não haver ideia? Tão simples como isto. E reparem, é um spec pequenino. Vocês podem estudar isto e ver, não é nada de especial. Podem ver também, por exemplo, no do banco, já agora isto já é um bocadinho overtime, mas, por exemplo, a app depende do core e depende do POV-lib. E vocês aqui, estão a ver, podem estabelecer essas dependências. Para quê? Para garantir que quando o build service vai construir a app, que estes dois estão presentes. Quando forem instalar, ele, como era um build requires, ele vai forçar também a instalação dos outros. Certo? Bom, e é isto, meus caros. Eu tenho que ir embora. Se tiverem alguma questão, logo temos aulas, por isso podemos falar mais. Eu, entretanto, o Zoom deve acabar de fazer o processamento da gravação e logo à tarde já deve estar pronta. Eu depois mando um anúncio com o link para vocês poderem revisitar o vídeo e ouvir isto tudo outra vez. Está bem? Alguma pergunta de última hora? Professor, Sim. se nós tivermos um objeto da mesma classe que estamos a definir, pronto, dentro da própria classe, nós precisamos de fazer por uma linha a apontar para a própria classe, ou isso não faz? Tal e qual. Sim, Ok. é um lacete, por assim dizer. Ok. Isso é o quê? Sério? Um lacete é uma seta que sai e volta. É uma espécie de orelha. Ok. É um loop. Então podemos ter uma classe que tem um atributo da própria classe. Sim. Não há nenhum problema. É relativamente raro, mas pode acontecer. Temos de pôr essa dependência consigo próprio. Não é uma dependência, é uma associação. É mais forte que uma dependência. Temos de pôr essa associação consigo próprio, obrigatoriamente. Claro, claro. Ok. Cuidado, isto é um aviso que vai ficar no vídeo, é importante. Vocês muitas vezes duplicam o atributo e a associação. Ou seja, imaginem o gato e o estômago. Vocês põem o atributo no gato, que é do tipo estômago, mas depois fazem uma seta entre o gato e o estômago. Eu não vou descontar esta duplicação. Mas às vezes vocês cometem um erro, que é dizem, por exemplo, a vaca tem 4 estômagos. E depois, na vaca, só põe um estômago. O implementador olha para aquilo e não sabe o que pensar. Porque, por um lado, está a dizer que a vaca tem um estômago, no atributo, mas depois, na associação, está a dizer que tem 4. Isto vou descontar. Ok? Porque não pode estar ambíguo. Tipicamente, vocês querem pôr a associação, não querem pôr o atributo. Porque a associação é o atributo. Está bem? Para uma perguntinha mesmo rápida. A agregação e desagregação são independentes das transações, certo? Não precisa ter uma transação para efetuar uma agregação ou desagregação. As agregações e desagregações são transações, do ponto de vista do entreposto. Ou seja, o Tu entreposto... tens lá operações que são visualizar vendas e desagregações, por exemplo. Certo, então o entreposto não pode, por exemplo, comprar um produto e depois mais tarde, sem transação, fazer uma agregação. Pode, isso é uma venda. Ok, só no caso de venda. Sim. Que é uma Na transação. desagregação não, porque um parceiro pode chegar lá e pedir uma desagregação. Olha, desagrega-me aí 5.000 unidades de água. Ok? E o resultado vai ser que ele fica com oxigênio e hidrogênio, mas isto fica registado. Estás a ver? A saída das 5.000 do stock, de água, quero dizer, mas a entrada de 10.000 de hidrogênio e de 5.000 de oxigênio. Na mesma transação. Estás a ver a ideia? Obrigado. Ok. Muito bem. Então, moços, já estamos um bocadinho overtime, eu tenho que ir embora. Falamos logo, está bem? Então vá. Até logo. Bom dia. Bom dia, professor. Até logo.